conocido como Quackity, aprovecha sus dotes lingüísticos y realiza el primer server de traducción instantánea para los jugadores en Minecraft. Y aquí nos amplía toda la información, vamos con él. Therefore, today we are presenting... Tá, esse aqui é o efeito QSMP. Ok. Do canal Amelie. Ok. Let's see. Translator. Em 10 de março de 2023, um criador de conteúdo mexicano chamado Quackity postou um vídeo anunciando seu mais novo projeto, o QSMP, um server multiplayer de Minecraft que tinha como objetivo juntar criadores de conteúdo que falassem inglês ou espanhol, ou seja, um servidor bilíngue. Quackity cresceu sua vida inteira no México, onde falava espanhol e sua vivência sempre foi muito influenciada pela cultura latino-americana. No entanto, conforme ele foi crescendo, ele foi aprendendo inglês e, em certo ponto, ele decidiu começar a criar conteúdo para a internet nesse idioma, já que era algo que ele admirava muito, e as culturas dos países que falavam inglês sempre foi algo que o fascinou muito. E graças a isso, hoje em dia ele é fluentemente bilíngue. Apesar de ter ficado anos fazendo conteúdo somente em inglês, há um tempo atrás ele começou a tentar introduzir o espanhol nos seus vídeos e nas suas lives, além de também tentar introduzir um pouco sobre a cultura latino-americana. Obviamente, isso não foi uma tarefa fácil e ele sofreu muito ao decorrer desse tempo. Muitas pessoas desrespeitavam suas origens, faziam piada do seu idioma e da sua cultura e até mesmo maltratavam ele. Felizmente, hoje em dia isso já não é algo recorrente na sua comunidade, mas o preconceito e a xenofobia com toda certeza é algo que ainda assola diversas pessoas ao redor do mundo, seja na vida real ou na internet. Sendo um latino-americano com muito orgulho de suas origens, um dos objetivos de sua carreira é o de unir pessoas e comunidades ao redor do mundo, independente da barreira linguística. Só que essa tarefa não é fácil, e esse é um dos motivos por trás da criação do QSMP, um servidor multiplayer de Minecraft onde criadores de todo mundo seriam adicionados e poderiam criar conteúdo juntos. Em 22 de março, o servidor foi ao ar e fomos apresentados a criadores de conteúdo de diversos países. E não só isso, como também podemos ver um enorme muro que separava os criadores de conteúdo. Muro esse que em pouco tempo foi explodido pelos jogadores, que se encontraram e começaram a interagir como se não houvesse barreira linguística nenhuma. E assim, simbolicamente, a explosão daquele muro deixou claro que esse seria um projeto que quebraria barreiras, disposto a mudar as comunidades envolvidas de uma maneira nunca vista antes. Então, em 3 de abril de 2023, foi anunciada a ferramenta de tradução simultânea no servidor, o que permitiria mais interações entre os jogadores, além de ajudar a própria comunidade que estava acompanhando o projeto. Agora eles iam poder entender o que todos diziam, independente do idioma. Após um longo período em desenvolvimento, Quackity e sua equipe conseguiram criar essa ferramenta que consegue traduzir em tempo real tudo o que os jogadores dizem pelo chat de voz, em diversos idiomas, ou seja, alguém que fala japonês poderia conversar com alguém que fala em francês, as frases seriam traduzidas em tempo real e assim eles iam poder se comunicar sem nenhuma preocupação. Obviamente, alguns... Eu acho isso muito legal. Isso muito legal. Porque quebra total, igual ela falou, quebra total a barreira de comunicação. Isso é muito legal, porque junta as culturas, um aprende com o outro. Isso eu acho isso muito legal. Erros de tradução podem acontecer, principalmente quando alguém fala um pouco mais rápido, mas honestamente isso deixa tudo mais divertido na maior parte das vezes. Isso daí. Be a little gay? ¿Cómo? Seguiría siendo un poco gay. ¿Está bien? No pasa nada. O que vocês estão falando? Já em 25 de abril de 2023, foi postado um anúncio dando oficialmente as boas-vindas a criadores de todas as partes do mundo e de diversos idiomas. Ou seja, o QSMP não seria apenas um servidor bilíngue, ele seria um servidor multilíngue. E é claro que assim que o anúncio foi dado, todo mundo ficou muito animado com a possibilidade de ter criadores de conteúdo brasileiros no projeto. E o público começou a especular quem poderia ser chamado. Aos poucos, as pessoas foram percebendo que o Quackity tinha seguido alguns brasileiros e tinha tentado interagir com eles, seja no canal da Twitch ou em algum vídeo no YouTube. Não chegou pra E mim, não alguns recebi exemplos disso e-mail. são o Alanzoca, Selbit, Saiko, Vinicius 13 e Luba. Caralho, Quackity. Que isso, mano?
Obrigado pelos 25 gift subs. E finalmente, em 29 de abril de 2023, foram anunciados os criadores brasileiros que fariam parte do QSMP: Selbit, Phelps, Forever e o Taser e o Craft. No dia seguinte, 30 de abril, foi feito o evento de boas-vindas aos brasileiros no servidor, com uma recepção extremamente calorosa, com todos muito animados e felizes por conhecer os primeiros jogadores que falavam o idioma sem ser inglês ou espanhol. What? Meu Deus! Uou! Oh my god! Hey! Alguém colocou o fone. Ok. Todo mundo sempre foi muito respeitoso com os brasileiros e todo mundo naquele servidor é extremamente gentil e educado. Todos são tratados como iguais e não tem uma hierarquia de que X jogador ou cultura é melhor ou pior do que o outro. Ali, todos se respeitam e se apreciam mutuamente. E não são só os jogadores que são muito respeitosos, mas toda a equipe do QSMP também. Vários eventos já foram feitos para mostrar a cultura dos países envolvidos no projeto, com alguns eventos sendo feitos pelos próprios jogadores, como a Festa Junina, e outros feitos pela administração, como o 4 de julho, que é um evento estadunidense, e o 14 de julho, que é um evento francês. Mas todos os eventos tiveram um apoio enorme da equipe, com muito carinho e respeito pela cultura dos países dos jogadores. Com tudo isso dito, você pode se perguntar, mas o que é o efeito QSMP? O efeito QSMP nada mais é do que o impacto que esse projeto está tendo no processo de quebra de barreiras linguísticas e culturais, tanto por parte dos players quanto por parte da própria comunidade. Como já foi citado... Isso é real. Às vezes eu vejo um pouco as lives, ou também um vídeo ou outro, algum corte de alguma live, e realmente tem uma galera, tipo, comentando em inglês na live de brasileiro, ou em espanhol, ou ao contrário também. No primeiro dia de servidor, os jogadores tiveram a escolha de se manterem separados pela muralha que criava uma grande barreira entre eles, mas eles sequer pestanejaram em quebrar essa barreira para que todos pudessem se encontrar e finalmente interagir. Desde esse dia, mais e mais barreiras foram quebradas, conceitos prévios foram deixados para trás e estereótipos foram quebrados, dando lugar a aprendizados e laços de amizade, sejam novos ou amigos que se encontraram depois de anos e reafirmaram suas amizades após ficarem anos sem criarem conteúdo juntos. Um bom exemplo disso é o R/Place. É um evento que nasceu no Reddit em 1º de abril de 2017, tendo uma segunda edição em abril de 2022 e acontecendo uma terceira vez em julho desse ano. Nesse evento, um grande canvas composto por milhares de pixels é disponibilizado para os usuários do Reddit ao redor do mundo inteiro, e cada pessoa pode colocar um pixel nesse canvas a cada mais ou menos 5 minutos. Falando assim, não parece nada demais, mas esse é um evento que une diversas pessoas, culturas e comunidades. Você pode se unir com outras pessoas para deixar uma marca nessa tela, fazer uma arte sobre algo que você gosta muito, ou você pode até mesmo destruir coisas que outras pessoas fizeram. Nesse ano podemos ver o Selbit e sua comunidade participando do evento, gerando um grande impacto com as artes enormes que eles fizeram baseados no RPG Ordem Paranormal. Mas esse não é o ponto. O grande feito... O Selbit realmente dá pra movimentar uma galera, né? Ele pega, sei lá, 50, 40, 60 mil views. Foi que, no começo da sua participação, ele ainda não sabia a força que teriam e se conseguiriam fazer artes e mantê-las por muito tempo, já que alguma comunidade maior poderia simplesmente destruir tudo o que eles fizeram. Então, como uma maneira de terem uma maior segurança, Selbit foi atrás de criar uma aliança com Rubius, um criador de conteúdo espanhol-norueguês muito conhecido e que também faz parte do QSMP. Apesar de Selbit e Rubius nunca terem interagido no server antes, com toda certeza o QSMP foi como uma ponte para que esses dois criassem uma aliança e até mesmo uma amizade que perduraria até o último dia do evento. Além da aliança com Rubius, alianças também foram feitas com Foolish, Royer, Forever, Phelps e Quacked, que são todos membros do QSMP, e também criaram uma aliança com a própria comunidade do QSMP, que também estava participando do evento. Mas não só isso, como eles também fizeram alianças e amizade com diversas pessoas e comunidades que não fazem parte do projeto do QSMP. Como uma
uma dessas pessoas sendo o Wanti, um criador de conteúdo português, que chegou até mesmo a conversar com o Quacked e fazer uma aliança com ele, brincando com a condição de que em troca ele teria que fazer parte do servidor. Te lo dejo hacer el muñeco de la cultura. Perfecto, muchas gracias. Ah, Nos en vemos en claridad. otra llamada. Nos vemos en otra llamada y muchas gracias. ¡No! Continúa. Es que yo tengo un sueño que es entrar en KSNP. No entanto, que o SMP está atingindo muito mais pessoas do que somente aquelas envolvidas no projeto. Como o fato de que, em certo ponto, o Maximus, que tá no QSMP, e o 61, que não está, interagiram, dando a entender que futuramente os dois podem fazer uma colaboração musical, com o Max até mesmo reagindo às músicas do 61 em live e elogiando muito o seu trabalho. E acho que um dos maiores exemplos de como que o SMP tá atingindo tanto as pessoas de fora do projeto é o fato de que, ultimamente, muitas pessoas de comunidades que não falam português estão se interessando tanto por conteúdos brasileiros. Constantemente, pessoas que falam espanhol chegam em lives de streamers brasileiros e começam a interagir. E até o próprio Ele Joga citou isso há um tempo, sendo uma das primeiras menções. Um estudo sobre o efeito que a SMP no aprendizado, interesse em novas línguas das pessoas que acompanharam. Ao efeito que o SMP. Até mesmo eu, que Tá sou uma streamer pequena, tenho recebido pessoas que falam espanhol nas minhas lives. E todos são sempre muito educados e muito gentis. Por mí encontré, sí, muchas gracias. Hablas muy bien español. Oh, gracias. Estoy aprendiendo español, no sé hablar muy bien, pero muchas gracias. Es muy bienvenido o bienvenida en nuestro directo. Mas isso também tá acontecendo com criadores de conteúdo que não são brasileiros, como o El Mariana, que recentemente comentou em live de que ele se deu conta de que ele tem uma pequena comunidade brasileira e de como isso o deixa feliz. Tengo una pequeña comunidad de Brasil. Hoy me di cuenta, tengo una pequeña comunidad de brasileños viviendo en mi Twitter. Tengo una pequeña comunidad de brasileños que me ama. É claro que a globalização faz com que diversas culturas se choquem, e não é a primeira vez que presenciamos isso, tal qual o fenômeno do K-pop, que segundo estudos, graças a isso o aumento do interesse pelo idioma coreano aumentou muito nos últimos anos, e não só pelo idioma, mas pela cultura num todo. A gente pode perceber a assim, K-pop é o que você fez, né? grande semelhança de influência entre o K-pop e o QSMP, mas o QSMP é algo que abrange diversos países, e não só um. Apesar de atualmente termos apenas 4 idiomas presentes no servidor, a gente sabe que no futuro muitos outros irão fazer parte. Então é algo que ainda está se desenvolvendo e crescendo, e que ainda vai gerar muito mais impacto. Um momento que eu acho muito importante citar é quando 3 pessoas, todos que falam idiomas diferentes, tiveram que sair correndo atrás do Richarlison para fazer com que ele tomasse banho. E além de ser algo muito engraçado, também é um momento em que podemos ver a essência do QSMP na sua forma mais pura. Mano, meu Deus, por que todo mundo veio parar na minha base agora? Volta aqui, Richarlison! Com o cabeludo, Que porra tá acontecendo? Eu tô no meu arco, e que mó misterioso. Cara, o que SMP é foda, velho. Muitas pessoas já falaram como que o SMP tem ajudado elas no aprendizado de um novo idioma. Sejam membros do servidor, como o Selbit, que está começando a aprender espanhol pelas interações com Royer e outros hispanohablantes, ou membros da comunidade. Algumas pessoas simplesmente não se interessavam por certo idioma, mas com que o SMP começaram a apreciar as nuances de outra. Eu aprendi a falar pendejo. Outras têm um laço familiar que nunca se interessou muito em se aprofundar, mas graças ao QSMP a pessoa agora tem vontade de aprender mais sobre suas origens e sobre o idioma dos seus antepassados. Eu mesma sou um exemplo disso. Há mais ou menos 7 ou 8 anos eu estudei espanhol por um tempo e no começo eu tava muito animada. Mas infelizmente muitas coisas ruins aconteceram nesse curso que eu fazia e com o passar do tempo eu fui perdendo o interesse. Eu acabei desenvolvendo até mesmo uma certa aversão pelo idioma e por tudo que rodeava a cultura hispanohablante. Por anos eu senti algo semelhante à raiva toda vez que eu ouvia espanhol, porque me fazia lembrar das coisas ruins que eu experienciei durante aquele curso. E eu não conseguia ver nada porque já vinha um sentimento muito ruim em mim. Eu fiquei anos assim, e nada fazia com que isso mudasse. Até que chegou o QSMP. Eu sou menina. É quase isso. Eu sou menina massa. Massa? You know what massa means? Cerveja e massa. Cerveja e massa. Onde você aprendeu isso?
É Duolingo. Eu conheci o projeto quando os brasileiros foram anunciados e eu comecei a acompanhar apenas quando os brasileiros entraram no servidor. Mas no primeiro dia eu já me apaixonei por tudo. Ver tantas pessoas dispostas a aprender mais sobre a nossa cultura. Cara, o que é SMP? Não lembro. Mas eu acho que foi depois dos brasileiros. Eu tenho quase certeza que foi depois dos brasileiros. Tenho quase certeza que foi. Só depois que eu conheci. Não foi quando eles chegaram, acho que foi bem depois deles terem chegado. E apreciando o nosso idioma me deixou extremamente feliz. Mas agora eu acompanho mais. Poucos, todo aquele sentimento ruim que eu tinha com o espanhol foi se esvaindo, dando lugar à paixão e uma vontade imensa de aprender o idioma outra vez. Por causa das experiências ruins que eu tive, eu esqueci muito do que eu tinha aprendido no meu curso de espanhol. Mas agora, acompanhando aqui o SMP, eu tô podendo aprender novamente e eu tô muito feliz de poder apreciar a cultura hispanohablante mais uma vez. É como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Toda aquela amargura que eu sentia foi embora e finalmente... Eu gosto muito do espanhol e eu gosto muito do inglês também. Mas eu sei bem mais inglês do que espanhol. Eu sei espanhol só um pouquinho, só um pouquinho. Mas inglês eu sei bem mais. Eu sou muito melhor no inglês do que no espanhol. Não tem nem comparação. eu posso ouvir espanhol e sentir admiração outra vez. Mas eu gosto da língua. Acho uma língua muito... sei lá, quente, uma língua sauce, sei lá. Quando eu era pequena, eu também sentia um tipo de vergonha por ser brasileira. Eu não gostava de nada do nosso país. Mas isso porque eu cresci ouvindo comentários hostis sobre o Brasil ao meu redor. Eu acredito que com diversas outras pessoas brasileiras também foi assim. Desde pequeno somos ensinados de que o que vem do Brasil não é bom, que a música é ruim, ou que a gente não tem uma cultura boa. Felizmente eu cresci, amadureci e percebi que esses comentários são vazios e ignorantes. E que temos sim uma cultura vasta e incrível. Não existe cultura ruim. Toda cultura é única e digna de respeito. A gente deve se orgulhar das nossas origens, e graças ao QSMP, muitas pessoas estão se dando conta disso. As pessoas estão começando a perceber que devemos apreciar de onde viemos, o que consumimos e o que criamos. Todo país tem seus problemas, é claro, mas não significa que o nosso país é um lixo. A gente tem que aprender a valorizar o que é nosso e ter orgulho disso. E com o QSMP eu percebi que muitas pessoas estão fazendo isso. Nos sentimos felizes ao apresentar nossa cultura para outros países. Sentimos orgulho de ver todos se divertindo na festa junina. Um evento que é tão comum pra gente porque a gente cresceu acostumado com ele, mas que pra quem é de fora é algo único, belo e totalmente diferente. O QSMP também mostra que a gente não deve ter vergonha na hora de aprender um novo idioma. Muitas pessoas sentem vergonha em falar outra língua porque tem sotaque ou porque sua pronúncia não é tão boa. Mas com o QSMP, muito desse medo tá sendo apagado. Vemos criadores de... Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de sotaque. Gosto muito do sotaque. Nossa, conteúdo interagindo entre si, se respeitando, independente do idioma que falam ou da forma... Eu tenho um pouquinho de holdback para falar inglês, sabe? Fico me segurando um pouco. Mas isso aí também eu acho que é com o tempo, eu acho que é um pouco normal. Todos conseguem se entender e se divertir. Então por que a gente tem que ficar preso nessa marra de não vou falar inglês porque... eu tenho muito sotaque. Novamente, a gente tem que ter orgulho das nossas origens, ainda mais ao aprender um novo idioma. Você tá se esforçando para aprender uma nova língua. Por que você sentiria vergonha disso? Você tem que se orgulhar e se sentir feliz ao praticar o que você aprendeu, porque só assim você vai conseguir melhorar e aprender ainda mais. Um grande exemplo disso é o Forever, que teve uma mudança muito perceptiva desde o seu primeiro dia no servidor, melhorando muito na sua maneira de se comunicar. It's really nice to meet you guys. I hope you have a good stay here. We are really happy to be here. We going to be happy here. For us to start this presidential art with the right foot, we are now enabling the mod that can hide. Realmente mudou muito. Melhorou pra caramba. So we all can be beautiful without having to use the armor. Eu fui deixa gritar, eu fico pelado.
legal de se notar também Ok. é a maneira como outros países enxergam a nossa cultura. Coisas que pra gente é comum e do dia a dia, pra eles é algo totalmente diferente e único. Um exemplo disso é como muitos estrangeiros ficaram surpresos com a aparência dos criadores de conteúdo brasileiros, dizendo que eles são extremamente estilosos. Sendo que pra gente é algo muito comum. Se a gente sair pro shopping a cada 2 passos, a gente vai trombar com um cara com o mesmo estilo do Forever. E pra Realmente. gente isso é normal, mas pra quem é de fora do Brasil, aparentemente não é. O que o S&P, com toda certeza, é algo muito maior do que as pessoas acham. A gente tá presenciando algo enorme acontecer. Uma coisa revolucionária. O que o S&P vai influenciar projetos coletivos culturais em uma escala insana, seja sendo conteúdo sobre Minecraft ou não. As pessoas estão percebendo que dá pra criar algo incrível com a união de diversos países Isso é e verdade. culturas. E é muito gratificante ver as portas que o S&P tá abrindo e que ainda vai abrir. Esse é um projeto que ultrapassa as barreiras de um simples servidor de Minecraft entre amigos. Isso é algo em escala mundial, algo que tá mudando a internet aos poucos. Jorge Girl. Ai, que novidade. Agora pronto. Oxi. E não só a internet, mas fora dela também. O próprio Quackity, criador do projeto, já disse: a barreira linguística não é uma coisa. Se as pessoas quiserem comunicar umas com as outras, elas vão. Isso se mostra ainda mais Isso é real, isso é real. Quem quer, comunica, não pode ser feito. Rogerinho, vendo vídeo de servidor de Minecraft, Rogerinho, não é apenas um servidor de Minecraft, Rogerinho. Tem toda uma história, tem todo um roteiro, tá entendendo? Tem todo acontecimento, tá entendendo? Pelo amor de Deus, Rogerinho. verdade a cada dia que passa. A TwitchCon em Paris proporcionou um pouquinho disso com o encontro dos criadores de conteúdo do QSMP que falam francês, português, inglês e espanhol. Ok. Todos se encontraram pessoalmente e tiveram um ótimo momento juntos, se divertindo e fortalecendo os laços de amizade que o QSMP criou. E com toda certeza podemos esperar muito mais disso vindo no futuro, já que diversos membros do QSMP se mostraram interessados em viajar para o Brasil e outros países futuramente. Apesar do projeto não ser meu e eu sequer estar envolvida nele, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho do QSMP. É um projeto incrível feito por um latino-americano. Isso já é motivo suficiente pra gente que também é latino se sentir muito orgulhoso. Com toda certeza podemos esperar feitos ainda maiores relacionados a QSMP vindo no futuro. Independente do que aconteça, vamos sempre nos lembrar de como esse projeto abriu as portas para tantas coisas incríveis acontecerem. Não tem como negar, o Quackity e o QSMP já fizeram história Não, e vão pode ser continuar feito. fazendo. Esse é o efeito QSMP. Quebrar barreiras, unir pessoas e fazer história. Legal. This is probably the most fun I've had streaming and playing Minecraft in like many years. Like I greatly enjoy the QSMP. I feel very fortunate to be a part of it. Qué chingón me siento de estar en una serie tan chingona, La verdad, estoy muy agradecido, Estar en una serie así era como un sueño mío cuando estaba chiquito, güey. With the QSMP, Quackity has such an amazing team. I would say definitely QSMP is like the best one. Obviously, we can't like deny the importance of the others, but this one is the one where I feel the most valued. It's motivated not only us to learn new languages, but a lot of the viewers, it's motivated. Eu não sou latino, não, americanizado e outros. Você é latino. Você é latino, garoto. Você é latino. Eu tô lendo o chat, você é latino, Iago, você é latino. them to learn language. Eu também sou americanizado, tá entendendo? Sou americanizado, mas, tá entendendo? E eu tô nos Estados Unidos, eu tô nos Estados Unidos, agora pronto. Which as I'm Latina! well, the QSMP is more than just a Minecraft server, right? As I mentioned, it's something. Amigo, isso aí é uma outra discussão, tá entendendo? Uma outra discussão. Quem é considerado latino ou não, isso é uma outra discussão. That's much larger than ourselves. To think Quackity would make something this intelligent and thoughtful and emotional in 2023 is mind-boggling. I'm so honored he let me in. Não vou mentir, adoro o sotaque britânico. Adoro o sotaque britânico. Não tem como não, Iago, tem que ser chamado. É só os influencers, tá ligado? Não é só influencer grande, tem influencer pequena até grande, sabe? Mas tem que ser chamado.
Falei que eu tava desmotivado porque eu tava me sentindo desmotivado de ver alguns posts específicos, mas ele veio preocupado, falou se tava tudo bem, se ele podia fazer alguma É coisa. isso aqui, a galera. O Rei Selvage. Tá entendendo? Vou comprar.